Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um encontro do segundo ciclo de encontros sobre educação e saúde mental promovido pelo programa Medusa da URGS, né? A temática será a saúde mental de estudantes com deficiência e capacitismo em questão. Para falar sobre esses temas, né, convidamos a professora Raquel da Silva Silveira, né, professora do curso de Psicologia da URGS. E junto com ela também estão o psicólogo Paulo Fernando Soares, né, e a graduanda do curso de Fonoaudiologia, Ana Clara Jardim, ambos membros do CEPAC, para falar um pouco sobre esses temas e das suas experiências também. Então, desejamos a todas e todos um bom encontro e vou passar a palavra para a professora Raquel. Então, boa tarde a todas, a todos e a todes. Agradeço ao Pedro o convite, ao professor Moisés, a toda a equipe do Medusa que aqui está. Então, eu vou começar me audiodescrevendo, né, por ser que é uma prática que a gente precisa aprender, né, e que é poder possibilitar que as pessoas que não enxergam saibam mais ou menos quem somos nós, né, possam imaginar. Então, eu sou a Raquel da Silva Silveira, eu sou uma mulher branca, eu uso óculos, estou com um óculos que tem o aro preto, meu cabelo é castanho cacheado, já com vários brancos. Atrás de mim tem uma parede azul com 2 retângulos assim brancos, que é a caixinha de luz e o dispositivo de luz. Sou uma mulher de 53 anos, sou uma mulher sem deficiência, sou uma mulher cis, ou seja, né, não sou uma mulher trans que sofre violências pela sua identidade de gênero, sou uma mulher de classe média, então sou uma mulher da norma, né, a gente diria que é uma pessoa com privilégios, e hoje eu fiquei até pensando sobre isso, né, quem nos escuta falar em privilégios, às vezes fica imaginando. Uma vez uma aluna me disse assim, professora, quando a senhora fala em privilégio, parece assim que tem um tapete vermelho na frente da pessoa para ela passar, né? Que sim, é verdade. Tem esse tapete vermelho que a gente não enxerga muitas vezes, né? A gente que está na norma social. Mas isso não significa viver esses lugares de privilégio com os quais eu fui me identificando agora, né? Não significa que eu também não tenha sofrimento, que eu não passe dificuldades, mas aqui a gente está para pensar as relações sociais e a produção de subjetividade e a produção de sofrimento psíquico através das relações humanas, das relações sociais. Então, eu sou sou psicóloga e professora de psicologia social institucional e estou aqui, né, nesse dia, sendo uma mulher sem deficiência, para fazer essa discussão sobre a questão dos estudantes com deficiência e a saúde mental, a partir de uma experiência possibilitada na minha docência, quando iniciam as cotas para pessoas com deficiência, em 2018. 2018 se abre, né, um movimento social, porque quem conquista as cotas para a universidade foi, né, um movimento negro, e essas cotas que inicialmente eram raciais, elas vão ganhando outras características, como a questão social e depois a questão das pessoas com deficiência e indígenas também. E a gente tinha, então, só para vocês terem uma ideia, até ali a gente tinha tido tinha tido 2 estudantes na história assim da psico, né, cegos, e antes das cotas, né? Hoje, com as cotas, a gente tem passado, né, esses anos, desde 2018 para cá, a gente já tem, na psicologia, 11 pessoas. É muito pouco, mas é bem mais do que um só, né? Assim, um longo período, porque foram 2 com muito tempo, né? Não juntos. Então, nesse momento, a gente chega a ter 11 pessoas com deficiência do curso de psicologia. Tem mais, né? Aqui mesmo a gente tem a Ana Clara, que é do curso de fonoaudiologia, que tem mais 2 pessoas, ela mais uma pessoa. Mas então, em 2018, né, entra um estudante, vou nominar ele aqui, né, ele gostaria de estar aqui com a gente hoje, mas ele não pôde, então também vou representar um pouco, né, o Leandro Perates. Ele está no estágio dele agora e ele não pôde estar aqui conosco. O Leandro é um jovem cadeirante, que, diferente de mim, tem um corpo quando eu falei, né, não tenho deficiência, e o campo da deficiência é gigante. Isso é uma coisa muito assim, né? Quer dizer, o ser humano ele é muito complexo, né, variado. A gente aqui fica com essa ideia, né, o ser humano, o bebê, a relação mãe-bebê, quanto na verdade
nós somos múltiplos, né? Mas o Leandro tem um corpo muito diferente da norma, né? Ele não só é cadeirante, mas ele não tem as duas pernas, ele não tem os dois braços. E isso faz com que esse corpo dele, que é tão diferente da norma, né? Não é um corpo que anda com as duas pernas, não é um corpo que pode pegar o caderno sozinho, ele choca a gente, né? Assim, no primeiro momento, quando se vê, de um modo geral, no senso comum, é um estranhamento muito forte, porque não é um corpo que a gente vê circular, né? E isso também vai falar do tema que eu fui aprendendo nessa relação a partir da entrada do primeiro cotista no nosso curso, que é o capacitismo, né? Que é o capacitismo faz com que as pessoas fiquem fechadas dentro de casa. Essas pessoas com deficiências que dificultam a mobilidade, né? Porque a gente vai ter múltiplas deficiências aqui mesmo agora hoje, né? A gente vai estar com 2 pessoas que têm deficiência visual, que têm as suas limitações, né? Mas são 2 pessoas que caminham, que têm independência, né? Que é diferente de um corpo que precisa de acessibilidade forte, né? Que, enfim, muitas coisas, né? Para a gente pensar a singularidade. Aí eu estou usando o Leandro porque ele me autorizou, né? A gente já está há bastante tempo juntos. E, na verdade, né, eu estou trazendo o nome dele também para a gente pensar que eu não estudava nada disso. Eu sabia zero, né? Aqui algumas pessoas estavam, né, no início do nosso encontro, a gente estava fazendo audiodescrição para se apresentar para o Paulo, que é um homem cego, um psicólogo cego, e algumas pessoas trouxeram que era a primeira vez que estavam fazendo isso, né? Por que primeira vez? Porque a gente pouco convive com as pessoas cegas, pouco convive com as pessoas com deficiência, né? Então, eu também não sabia nada, né? E aí, quando o Leandro entrou, ele logo em seguida veio participar do nosso projeto de extensão que discute relações raciais. Ele se autodeclara um homem pardo e veio para a discussão. Quando ele veio para a discussão, bom, né? Chega o Leandro com toda a vontade de aprender, de participar. E como é que a gente vai ficar discutindo a questão do racismo e não vamos enxergar que o Leandro, né, tem uma deficiência importante, que aquilo faz uma diferença nas nossas relações. E, inclusive, né, uma das... eu dava aula na época no segundo semestre, então foi ali que a gente se conheceu, ele recém estava entrando, e aí eu tinha pedido um trabalho, ele fez um trabalho, e eu pedi para ler o trabalho dele para a turma, porque nesse trabalho ele trazia uma questão de sofrimento psíquico, né, de saúde mental. E com coragem, assim, ele quis dizer aquilo, e eu perguntei, bah, vamos falar para a turma disso, e ele topou, né, a gente depois virou referência, né, eu passei para outros estudantes lerem, assim, posso passar para vocês também, assim, o material, mas o que ele dizia ali, né, que uma das coisas que ele achava complicada, assim, é que era a questão da sexualidade, que ninguém falava da questão da sexualidade dos estudantes com deficiência, né? E que as pessoas imaginavam que ele não tinha sexualidade, né? Que ele não e um jovem, né, gente? Então pensa isso, né? Um guri, né? Até para a gente pensar assim, né, os conceitos que a gente trabalha no NEPARC, que é o Núcleo de Extensão e Pesquisa Antirracista e Anticapacitista, é um programa de extensão grande que a gente tem, que tem 3 projetos, e um dos projetos é o CEPAC, né? Então, antes a gente trabalhava só com a contação de histórias, que é para se chama Afroconto, né, com histórias de protagonismo negro, e o projeto de saúde da população negra, né? E com a entrada do Leandro, então, a gente entendeu que precisava estudar a questão da deficiência, né? E aí surge o CEPAC, né, que é o Coletivo de Extensão e Pesquisa Anticapacitista, e na época, então, também tinha, porque isso, né, gente, eu não sabia nada, nada, né, nem da experiência da vida, nem de leitura. Por quê? Porque a nossa formação, né, Moisés, não tinha nada disso. Eventualmente se falava, né, numa partezinha lá de alguma coisa, mas é muito frágil ainda, né? Aqui a gente tem os estudantes de psicologia, e essa é uma questão, acho que muito importante, né, de pensar como colocar no currículo discussões fortes, né, e complexas sobre o campo da deficiência, que é um campo gigante, né? Porque são muitas especificidades, ao mesmo tempo que a gente pode pensar, como eu estou trazendo aqui uma coisa muito ampla, que é para pensar o capacitismo, logo já vou definir, né, para vocês, e o modelo social da deficiência. Cada tipo de deficiência é um mundo, como aqui mesmo, né? A gente tem o Paulo que é cego e tem a Ana Clara que tem baixa visão,
né? Está dentro do campo da deficiência visual, mas são experiências muito diversas, né? E aí, pensando na questão da interseccionalidade, né, como que esses marcadores sociais, né, como que essas estruturas de opressão, a gente pode pensar também, né, o racismo, o sexismo, o capacitismo, a questão de classe, elas se articulam para produzir outras saúdes mentais, né, outra forma de estar mais favorável à saúde mental ou não, né. Vejam, né, se a gente pensa só em gênero, né, o gênero masculino, o Leandro é um homem hétero, né? Então, se eu penso só homem hétero, ele está no topo do sexismo, né? Ele está no topo do privilégio de ter a sua sexualidade sempre estimulada, né? Bom, mas ele é um jovem deficiente, né? E isso tira e bota ele para um outro lugar, que é o lugar ele diz isso, né, como se fosse assexuado, como se ele não pudesse, porque, ok, se a pessoa se identifica como assexuado, né, agora, ser tirado o direito da sua sexualidade e não ser colocado, como ele traz até um exemplo nesse texto, de uma coleguinha no colégio que ele gostava, e que ele achava que a guria gostava dele, mas que ela não teve coragem de namorar com ele, né. Então, enfim, esse é um campo, são muitos, né, assim, para a gente pensar, e aí vai depender mesmo, né, das condições, da vida de cada um. Mas um dia, numa reunião, então, assim, queria dizer disso, né, de estar num processo de aprendente, que sempre estamos, né, mas quem veio auxiliar, teoricamente, a gente na época foi outra mulher com deficiência, que é a Raquel Guerreiro. A Raquel Guerreiro é uma psicóloga com deficiência, ela tem uma deficiência de mobilidade, se ela está parada, tu não identifica, mas quando ela caminha, ela tem um caminhar ébrio, né? Ela tem que caminhar devagar, ela treme, né? Então, tipo, às vezes não pode servir uma xícara de café, enfim. E ela também conta das experiências dela, né? Que muitas vezes confundiam ela com bêbada na rua, né? E às vezes ela era agredida e ofendida como se ela fosse bêbada, e na verdade é um problema que ela tem, né? Mas ela já é psicóloga, estava fazendo o doutorado dela e estava estudando o modelo social da deficiência. Então, foi a Raquel Guerreiro que nos trouxe a discussão teórica, né? Quando a gente começa a Raquel, eu e o Leandro, logo vão se aproximando outras pessoas, a Camila Alves, e a gente começa a estudar, e vão chegando estudantes com deficiência, como a Ana Clara, né, que foi chegando, depois veio chegando o pessoal do movimento social, o Paulo, que é parceiro também, foram se aproximando. Então eu vou resumir um pouquinho agora, porque senão, né, começa a falar, não para mais, tem muito assunto para conversar, mas então eu vou só dar as linhas gerais aqui. E aí, um dia a gente estava em reunião no nosso núcleo de relações raciais, e o Leandro estava lá, ainda não tinha um nome, o CEPAC, o Leandro ajudou a pensar esse nome, e estava todo mundo lá falando, né, de racismo, de sexismo, e papapá, e todo mundo conversando, é um grupo grande de bolsistas, e daqui a pouco o Leandro olha e pergunta assim: e como é que a gente chama, que nome a gente dá para essa discriminação em relação à pessoa com deficiência? Esse nome já existia, né? Eu não conhecia, que é, então, um conceito, mas que é um conceito recente, tá? É um conceito chamado capacitismo. Ele foi desenvolvido, ele vem a partir essa discussão teórica, ela surge forte nos Estados Unidos. Primeiro, surge com a proposta do modelo social da deficiência, que começa com homens, um movimento, uma associação de homens, a PIA é o nome da associação, de homens cadeirantes, que se reúnem para lutar pela possibilidade de acessibilidade, tá? Mas eram homens que usavam cadeira de rodas, não eram com o corpo sem as pernas, né? Eram, enfim, tinham uma força nos braços, enfim, eram homens que precisavam de rampas, de acessibilidade, a luta deles era isso, é do ableism. Vem do inglês, né? Então, e eles vão lutar pelo discurso da independência, e que se a sociedade, então o modelo social da deficiência vem desses autores, desses militantes, né? Parecido com o movimento feminista, né? Vem do movimento e vai ganhando legitimidade na academia, porque vários eram formados e faziam discussão teórica, e eles vão criar, então, um conceito de modelo social da deficiência, que é tirar a ideia da deficiência da lesão do corpo
que é esse modelo biomédico que a gente estuda normalmente na universidade, né? A lesão do corpo, e essa lesão tem que ser tratada para que essa pessoa possa ser reinserida na sociedade, de forma individual. É como se aquilo fosse uma tragédia individual que deve ser consertada, né? E que para botar essa pessoa de novo para esse mundo, e esses homens que tinham essa questão, a bandeira deles era a independência, né? Então, eu só queria trazer isso, que eu acho que é uma coisa importante. Então, eles lutavam para ter rampa, para ter acesso, né? E que se o argumento deles era que se acabasse, se tivesse acessibilidade, estava tudo bem, né? Eles seriam incluídos na sociedade. E um pouco depois, então, o movimento feminista começa a articular a discussão junto com o modelo social da deficiência e vai fazer uma análise de gênero, porque ele começa com uma leitura dos homens, desses homens norte-americanos cadeirantes, e dizer, olha, mas nem todas as pessoas vão ser independentes, né? Tem pessoas que mesmo que tu ponha a rampa, não vão conseguir, né? E aí elas vão trazer toda a questão do cuidado, e vão incluir as cuidadoras, que de um modo geral são mulheres, nessa perspectiva de luta pelos direitos também, porque existem pessoas que, a gente tem então alguns estudantes nossos que precisam de cuidado o tempo inteiro para viver, né? Essa pessoa, porque o próprio Leandro, né? Ele precisa de cuidado para viver, porque ele não tem autonomia no corpo dele. Tem muita autonomia do pensamento, né? Tem muita proatividade, mas não tem autonomia do corpo. E que talvez a gente que hoje está inteiro, como eu, mas que já estou ficando, né, velha, possa ter um AVC daqui um pouco, porque é a idade que as pessoas podem ter AVC, e ficar, perder muitas coisas nos movimentos e muitas capacidades minhas, né? Então, a deficiência, ela também faz parte da vida, faz parte sempre da vida, né? Porque as pessoas com deficiência fazem parte da vida, né? Eu também tinha uma ideia estereotipada na cabeça que deficiência era só tipo essa do Leandro que nasceu assim, né? Mas aí vou descobrindo que não, que bom, as mulheres sofrem violência doméstica e ficam deficientes, que tu pode ser, né? A gente tem uma integrante do CEPAC que foi minha aluna de direito, advogada, e ela, com uns 40 e poucos anos, foi fazer uma cirurgia, ficou cadeirante, né? Então, assim, é isso, né? Faz parte da vida essa condição, e aí as feministas vão trazer o conceito de interdependência, que é mostrar que, na verdade, a vida humana ela é interdependente. Porque se a gente pega, né, o discurso ocidental capitalista, é toda uma coisa da independência, né, gente? Autonomia, independência, proatividade, né? E elas vão trazer o conceito de interdependência. E vão dizer que isso existe para todo mundo, que é uma ilusão da gente achar que a gente é independente. Elas vão usar um exemplo básico, por exemplo, né? Como é que a gente come arroz com feijão, gente? Né? Uma coisa fundamental assim para viver, arroz com feijão. Alguém aqui planta arroz com feijão? Colhe arroz com feijão? Não, né? Então, se eu não tiver, a gente é interdependente o tempo inteiro e a gente esquece disso, né? Então, elas vão trazer isso. Tem um livro muito bacana da Débora Diniz que conta essa história também, que é O que é Capacitismo, é um livro curtinho. Eu trouxe aqui também para mostrar para vocês esse livro, Capacitismo, do Victor de Marco. O mito é o nome, né? Capacitismo, o mito do capacitismo é o nome do livro dele. E o Victor de Marco é um homem com deficiência, um jovem com deficiência. Ele é um youtuber, assim, um cara super legal também. Ele é como a Raquel também, né? Parado, assim, tu não enxerga que ele tem deficiência, mas quando ele começa a falar, ele tem muita, né, fora da norma, assim, né? Da linguagem, do gesto, do gesto, né? Esse livro é lindo, porque ele faz a discussão teórica, mas ele faz uma... Tipo, tem um capítulo que ele diz o corpo que dói, né? E aí toda essa discussão, né, que é enfrentar... enfim, eu fico imaginando, gente, assim, né, do Medusa, eu não... os alunos, nossos alunos com deficiência não falam muito da questão do sofrimento, tá? Eu não pergunto também, né? Estou falando assim super sincera, né, com vocês, assim, a gente hoje vamos ver a Ana, né, o que ela e o Paulo talvez possam queiram ou não compartilhar com a gente. Eu vejo às vezes que me parece, né, mas é só uma sensação porque eu não perguntei se é verdade isso que eu estou dizendo, de que há uma dificuldade mesmo de falar sobre isso, assim, sabe? Eu fico imaginando o quanto de situações desagradáveis que as pessoas devem viver e que talvez falar disso seja também muito ruim, né? Assim, publicamente.
Mas, enfim, então, só para fechar minha fala, assim, então, o capacitismo foi um conceito criado depois, né, a partir dessa discussão teórica do modelo social da deficiência, que vai pensar, né, um deslocamento da ideia da lesão no corpo para uma ideia de que há uma diversidade de corpos, né, que vão variar no tempo, né, por causa do envelhecimento e do que acontecer na vida da pessoa, para a amplitude da sociedade. Sim, ok, só as barreiras materiais não são suficientes para incluir as pessoas. Mas se isso acontecer, a percepção de deficiência vai mudar também, né? Então, é deslocar para o social. O capacitismo é pensar, então, paralelo, não é a mesma coisa, óbvio, são discussões históricas muito distintas, mas seria paralelo, né, a pensar racismo e sexismo. É uma estrutura social e o capacitismo vem, né, do able, do inglês, que é né, do capaz, né, daquele que é capaz. A sociedade ocidental, eu estou pensando na nossa sociedade, né, porque a gente vai ter situações históricas, né, passa por muitas coisas, né, sei lá, o filme 300, aquele, né, é super didático, né, de mostrar a eliminação das crianças com deficiência, né, que é uma prática da humanidade também, né, a eliminação, que foi, não é mais, né? Hoje já se vai pensar o direito da pessoa com deficiência, o estatuto da pessoa com deficiência, a importância das políticas públicas para isso, né? Porque a pessoa com deficiência vai precisar, vai entrar classe, né? Diferente de uma pessoa que tem recursos econômicos, culturais, para dar suporte para a pessoa com deficiência, aquela que não tem, que vai precisar, né, de política pública específica. E então essa sociedade ela está montada para as pessoas capazes, para aquelas que podem fazer tudo. E aquela que estiver fora, né, fora dessa possibilidade, ela vai ser excluída, vai ser discriminada, como, né, o nosso desgoverno nesse momento, por exemplo, né, vai ser excluída, tira da sala de aula para não atrapalhar os outros. E para fechar, eu vou trazer a fala da Josiane França, que é esposa do Paulo Fernando, é uma dupla potente aí, né, de luta no movimento das pessoas com deficiência. A Josi também é cega, e a Josi ficou cega de uma meningite, gente, vejam só, né, com 30 anos ela teve uma meningite e ela ficou cega. E a Josi, ela diz uma coisa, ela diz muitas coisas importantes, né, mas ela tem uma que eu acho muito interessante, que é que a pessoa cega, né, ou a pessoa com deficiência, mas ela está falando da especificidade dela, consegue fazer as coisas, todas as coisas que os outros conseguem, só que o tempo é diferente. Né? Então, veja, né, por exemplo, aqui que a gente teve um pequeno exemplo, né? Uma coisa é, se eu já entro, eu enxergo tudo, eu me organizo com a câmera, né? Bom, o Paulo não enxerga, então não vai poder se organizar com a câmera. Então, a gente vai ter que saber que o tempo dele vai ser um pouco diferente. E talvez o tempo né, o Arthur, que ficou com vergonha de abrir a câmera, né? O quanto a gente traz eu acho que a gente aprende muito discutindo a questão da deficiência. Tem que estudar muito, tem que pensar várias articulações, né? Porque tem as questões específicas individuais, né, biomédicas, que precisarão ser tratadas. E aí eu acho e há uma coisa que eu vejo assim também, que é a solidão das pessoas com deficiência na universidade. Assim, isso eu vi muito do Leandro, talvez porque foi o primeiro a entrar, né? Mas como se junta para lutar, né? Por mais que os colegas, a turma do Leandro é super bacana, todo mundo muito legal, sempre auxiliaram muito o Leandro, fizeram um vídeo logo que ele chegou, né? Mas, enfim, não vai parar o tempo inteiro para pensar aquilo, né? Então, assim, essa é uma questão que eu acho, né, Moisés, da gente pensar. Eu acho que são muitos desafios, né? E, enfim, vou passar a palavra para o Paulo agora, eu acho, porque já falei muito, né, Paulo? Eu sou o Paulo Fernando Soares, assim, tá lá nas redes sociais, né? Psicólogo Paulo Fernando Soares, de orientação cognitivo-comportamental. Perdi a visão com 19 para 20. Meu Deus. Eu perdi a visão com 19 para 20 anos de idade, né? Depois de um tumor no nervo óptico. Trabalho já há 5 anos com psicologia clínica, né? Tanto online como aqui na instituição a qual eu estou nesse momento. E foi um processo bem gradativo de constatar a perda da visão com 16 anos de idade, que eu tinha um tumor, mas eu vim perder 3 anos. Eu fiz 3 cirurgias no nervo óptico, né?
mas a terceira não houve o que fazer, e eu vinha perder a visão. Esses marcos que a Raquel trouxe agora, assim, eu não posso dizer que na minha vida acadêmica, na graduação, começando por aí, eu passei, assim, eu posso citar uma dificuldade bem específica, que foi numa cadeira bem pontual, que é o ciclo vital, né? Que um livro, que era um livro base da disciplina, ele foi me entregue na terceira, quarta aula, porque eu tinha muito material e aquela disciplina é muito importante, né? Desenvolvimento, né? Sobre as várias abordagens. Mas a questão do capacitismo, assim, tanto aqui no meu emprego como psicólogo negro e deficiente, né, em personalidade, como a Raquel fala, isso aqui não me atinge, tanto meus pacientes como meus colegas, tem uma equipe de 6 pessoas, eu mais outro psicólogo, uma psicopedagoga, uma pedagoga e um pastor, né, que é uma gestão confessional. Então eu não posso dizer que isso me atravessou de alguma forma, né. O racismo, sim, em algum momento, né? Com certeza o racismo, sim. Mas o capacitismo, sim, enquanto profissional da psicologia, até agora não percebi isso, né? Acontecer comigo. Mas eu queria falar sobre saúde mental, assim, sobre casos que tem chegado para mim, demandas que têm chegado para mim, e comparar com se fosse com pessoas com deficiência. Na verdade, tem pessoas com deficiência, mas não chegou até mim como um atendimento ainda, né? Chegou só como relatos de casos. Então, primeiramente, eu quero relatar o caso de um paciente que eu estou atendendo, que fez uma prova e passou 2, 3 dias, chegou uma colega para ele, assim, perguntou para ele qual seria a nota dele, quanto ele tinha tirado na prova, né? E ele falou, eu gabaritei, tirei 10. Daí ela olhou assim para ele e falou assim, tem um cara competitivo. Aí ele, ué, como assim? Eu quero ser tão competitivo como você. E quando ele foi perguntar novamente por que isso, ela saiu. Aí ele trouxe aqui para o atendimento, né? Para ver, porque ele não entendeu o porquê o competitivo, porque a palavra que ela abordou daquele jeito dele, né? Ficou pensando, não entendeu. Ele trouxe aqui para o atendimento e aprofundei a questão com ele, assim, né? E porque acontece com mais pessoas, tu vê esse tipo de atitude acontecer com mais colegas teus, tem uma situação que possa me exemplificar que estimule esse tipo de comportamento, né? Aí ele me deu mais um exemplo, né? Foi uma situação que uma colega dele estava na aula, assim, de todos os colegas, e o professor estava abordando o conteúdo, né? E chegou um determinado momento que o professor estava fazendo uma intervenção e pediu para alguém indicar qual seria a intervenção adequada para aquela situação. E chamou essa menina. Vou dar uma fantasia aqui. Rafaela, qual seria a intervenção adequada? Intervenção 1, 2 ou 3? Aí ela... A intervenção 2. Aí ele com uma mulher meio desaprovando ela, assim, né? Olhando para a turma, assim. E aí, turma, é esta ou não é? A turma, não, intervenção 1. E no mesmo instante que a turma disse não, né? E disse qual a intervenção a ser realizada, ele chamou uma outra colega, chamada de Márcia, né? Márcia, me diga qual a intervenção correta e diga todos os passos seguidos. Ela levantou e disse passo a passo o que deveria ser feito. Acabou a aula, essa menina que foi a primeira a responder, respondeu errado, foi até esse paciente meu e falou assim, me senti muito exposta, isso que o professor fez comigo, assim fez comigo, não devia ter feito, porque houveram vários olhares para ela, assim, né, desaprovando também, né, para não ter sabido a questão, e saiu muito desconcertado, assim, não sabia o que fazer, e aí eu refleti com ele, Roger, será que não está na turma de vocês, não está sendo estimulada a competição, você não está sendo estimulado a competir, porque no momento que o professor, ao invés de dar uma outra chance para essa menina de responder novamente, e talvez acertar a questão, ele comparou ela com outra, na verdade, que o outro acertou,
e alguns olhares foram de aprovação para aquela que tinha errado e uns olhares de aprovação para aquelas que tinha para aquela que tinha acertado. Então, eu quero repetir com vocês a questão de alguns docentes, uma relação docente e alunos, né, está estimulando a questão da competição. E isso está refletindo direto em alguns alunos, né. Aquele momento, sim, trouxe insegurança para muitos alunos, porque esse colega aqui, esse paciente que vem aqui, ele disse que passou a estudar muito mais por temer, porque não só acontecia não só naquela disciplina, acontece em outras disciplinas, por temer que, sei lá, um belo dia fosse ele o alvo de uma pergunta assim, né, inesperada, né. Então, estudar mais, não que estudar, não que estudar demais é uma coisa ruim, mas está estudando pelo medo, pelo temor, né, de ser chamado, né, e inesperadamente, talvez não saiba responder, e ter aquele mesmo olhar de desaprovação, tanto dos alunos como do professor, né. Então, é uma coisa a ser pensada, né? Será que esses docentes estão estimulando as pessoas a serem bons profissionais ou a cumprir? Semana, sim, né? Porque no momento que uma aluna relata, né, que ela quer ser tão competitiva como um outro colega, na verdade, e o professor alimenta, expõe uma aluna e ela se sente vulnerável, ela se sente mal por aquela situação, e a outra aluna vai lá e expõe toda a situação a qual ele queria ouvir, então se gera uma questão de insegurança, gerou nesse paciente que eu atendo, né, e gerou uma série de outros alunos dessa turma. E aí eu pensei, né, mas não está se alimentando, não está se formando um vínculo de estimular não futuramente saiam bons profissionais assim, que seja um melhor que o outro, né? Que parece que deu parecer ali, porque o momento que ele desaprova com o olhar, né, o professor, essa aluna, acho que coisa que um docente deveria fazer, né, e sim estimular ela a repensar e ver outro viés. E no momento que está na fala da colega, né? Quer dizer que isso aí está sendo realmente transmitido, né? Está na fala dos colegas, né? Quer ser competitivo como você, né? Uma outra colega desta mesma turma. E eu falei na segunda vez que também em outro caso, né? Que um rapaz do interior, que ele chama segunda-feira, falando de saúde mental, né? Segunda-feira tá falando, ele chama de segunda-feira a segunda depressiva, porque ele é do interior, todo mundo se conhece, tem as redes dele, tem a namorada, tem os amigos, né? Tem todos os vínculos, uma cidade pequena, né? E quando vem aqui, ele tem uma falta de realidade, né? Que ele disse que nos primeiros semestres ele não conseguia ver esse vinculação com ninguém da faculdade, assim, não conseguia falar com ninguém, tentava vinculação, as pessoas não eram abertas para ele, né? E agora, no quinto, sexto semestre que ele chegou para atendimento comigo, é que ele consegue um grupo, mas um grupo fechado, 5, 6 pessoas, e ele diz que essa turma é composta de subgrupos, e esse grupo, cada vez que ele tenta fazer vinculações com outras pessoas de outros grupos, esse grupo vê com maus olhos a atitude dele. Então eu sinto muito mal, porque a realidade dele lá onde ele mora é bem diferente, né? Todo mundo se conhece, todo mundo se fala, não tem esse negócio de grupos. Até tem, mas não é tão acentuoso como na universidade, né? Na turma especificamente. Ele diz também que muitas vezes, até agora, né? Esse semestre, ele diz que passa pessoas não cumprimentam da turma, passa por uma, passa por duas, as pessoas não cumprimentam ele. Isso deixa ele muito chocado, porque é uma realidade que ele vive agora, né? Ele já passou mais de 5 semestres aqui, mais de 2 anos e meio, ele não consegue internalizar, ele não consegue viver essa realidade, né? Então, assim, até quando, né, a estrutura universitária não vê essa questão da produção, da questão do sofrimento psicológico que esses alunos estão tendo, né? E como é que uma pessoa com deficiência nessa mesma situação, sendo estimulada a competir, né? Eu, quando comecei na graduação, recebi um livro que era base para a disciplina, recebi na quarta aula, né? Se fosse colocado da mesma forma que essa menina foi colocada, né? Ou se fosse uma pessoa com deficiência, um grupo fechado, que quando
tempo, né, que é necessário para mim, porque eu preciso de auxílio, de imunização, minha filha, mas eu tenho imunização, né? Eu preciso de o maior auxílio possível, né? E a gente eu saio para tentar me relacionar com outras pessoas e não me ver com os olhos disso, né? Então eu vejo o quanto você está dando olhar para esse tipo de coisa, esse tipo de situação, está vindo com frequência aqui no setting terapêutico. Então tá. Boa tarde a todos. Meu nome é Ana Clara Jardim, eu sou estudante do segundo semestre do curso de Fonoaudiologia aqui na URGS. Eu sou uma mulher branca, albina, possuo deficiência visual, uma baixa visão, que é justamente causada pelo albinismo, né? Então, assim como eu não tenho melanina na pele, nos cabelos, em uma estrutura do globo ocular, que é o pigmento, o epitélio pigmentado, eu também não tenho melanina. Isso faz com que haja uma distorção, assim, na visão. Então, além disso, eu tenho cabelos curtos na altura dos ombros, loiros, cacheados. Uso óculos, tenho um desvio no olho direito. Estou usando uma blusa com listras, rosa, verde, roxo, vários tons. Atrás de mim uma parede cinza claro e uma cômoda branca com alguns produtos de beleza. Bom, eu ingressei na URGS faz um ano, né? Eu vou começar daí porque acho que foi um ponto bem importante assim, na minha caminhada, o fato de logo em seguida, assim, na segunda semana de aula, eu já me juntar, já me unir ao CEPAC, que é o Coletivo de Extensão e Pesquisas Anticapacitistas da URGS, né? Isso com certeza fez a diferença, porque isso proporcionou acolhimento, que é uma coisa fundamental e que afeta diretamente a qualidade da nossa saúde mental, né? Se sentir acolhido em qualquer ambiente faz toda a diferença. Então, desde então, de agosto do ano passado, eu já estive envolvida ativamente nas rodas de conversa que a gente realiza quinzenalmente, semanalmente, e que o Paulo também faz parte, eu conheci ele lá também. E essa roda, assim, ela é composta por pessoas de dentro e de fora da universidade, com e sem deficiência, então a gente tem muitas trocas bem interessantes, e a gente cria laços ali também, afetividades, né? Uma coisa que me marcou foi que um dia o Paulo e a Josi me ligaram num domingo, de repente, porque eles assistiram na TV que a luz muito forte das telas podia afetar também a pele das pessoas albinas, e eles me ligaram super preocupados, perguntando como que estava o meu uso de telas. Enfim, isso me mostrou também que haviam pessoas ali que se preocupavam, que estavam pensando, né, sobre a minha condição, mesmo fora das rodas, porque foi uma coisa nova para todo mundo. Eu acho que eu fui a primeira pessoa com alpinismo no projeto, talvez no meu curso, na instituição, não sei, não conheço outra atualmente. Então, eu acho que isso foi bem fundamental eu acho importantíssimo que a gente esteja falando sobre saúde mental e saúde mental das pessoas com deficiência. Essa é uma temática, né, saúde mental, que na última década vem ganhando maior espaço. As pessoas não tendiam muito a pensar a saúde como essa relação corpo e mente, mas só visando o corpo, né? E agora vem se debatendo isso, como esse projeto aqui, por exemplo, né? Mas acho que no debate das pessoas com deficiência, da inclusão, ainda falta introduzir esse aspecto, ainda mais quando a gente fala nas pessoas com deficiência física. E porque se pensa muito em promover o bem-estar físico da pessoa, né? Promovendo acessibilidade arquitetônica para entrar nos ambientes, para estar numa sala de aula e conseguir visualizar o quadro, mas não se pensa tanto na questão das barreiras atitudinais, né? Que são o principal promovedor assim da segregação, do preconceito, do bullying. Então, eu acho que é fundamental quando a gente fala em saúde mental das pessoas com deficiência pensar nas barreiras atitudinais, né? Que é o preconceito enraizado mesmo na sociedade, que é o capacitismo de pensar que as pessoas com deficiência são menos capazes cognitivamente de realizar alguma atividade. E no caso de deficiências como a minha, por exemplo, uma baixa visão, que não é tão acentuada, que não acentua tanto
essa questão da dependência, né, como a prof falou anteriormente, se torna ainda mais visível, assim, essa questão do capacitismo, porque, por exemplo, eu nunca precisei de grandes adaptações curriculares, né? Eu precisei de adaptações como prova ampliada, o uso de tecnologias assistivas na sala de aula para eu poder tirar a foto do quadro e copiar, mas eu sempre tive muita autonomia nos meus estudos, assim, sempre fui uma pessoa que eu vi na educação, assim, um instrumento transformador, então eu me dediquei ao máximo desde o momento que eu entrei na escola. E eu sempre tive que percorrer um caminho maior que os meus colegas, né? A questão dos privilégios, como a professora Raquel falou, que quem tem, sim, tem um tapete vermelho, né? É inegável que a pessoa vai ter mais facilidade, vai ser mais fácil, mais rápido para ela realizar algumas coisas. Mas as adaptações que eu precisava eram mais questões assim, mais administrativas, assim, algum núcleo fazia essa impressão, e enfim, alguma negociação com a direção da escola para poder usar o celular. E aí, mas mesmo assim, os meus professores sempre tenderam a esquecer a minha prova ampliada, a esquecer de escrever com uma caneta azul ou preta no quadro, porque eu me saía bem nas aulas, porque eu tirava as maiores notas da minha turma. E aí eles acharam assim, mas uma pessoa que vai super bem não precisa de adaptação, sabe? E isso leva logo àquela associação de pessoa com deficiência, falta de cognição, o que é absolutamente preconceituoso e absurdo, né? Então, eu acho que aqui também eu trago outra questão que a professora Raquel me perguntou, né, se eu achava que tinha alguma diferença em falar de saúde mental de algum estudante sem deficiência e com deficiência. E eu vejo claramente, assim, que sim, porque eu vejo, assim, em 3 principais eixos. A primeira questão é a questão dessas frustrações, assim mesmo, de tu ter que estar o tempo inteiro exigindo algo que é o teu direito. Muitas vezes por tu ser a primeira naquele lugar. Eu e a minha colega somos as primeiras pessoas com deficiência. As primeiras não, mas que estão tendo atendimento, né? No nosso curso. Então, eu fui também a primeira lá na minha instituição do ensino médio. Então, é frustrante, assim, ter que estar o tempo inteiro reafirmando, pedindo, e muitas vezes eu simplesmente não pedia e meus colegas acabavam pedindo por mim, né? E por outras situações também que surgem, né? Acho que outra coisa também é a pressão que a gente mesmo se coloca por querer estar sempre da mesma forma que os nossos outros colegas sem deficiência, querer realizar aquilo da mesma forma, por pensar que se a gente realizar de outra, se a gente for por outro caminho, a gente vai estar se prejudicando, a gente vai estar um pouco atrasado. E acho que também a questão da segregação, né, que é o bullying. O bullying, ele teve presente mais no ensino fundamental, assim, que é aquela parte meio caótica, assim, com as crianças, né? Até a criança entender que existe uma pessoa diferente ali. No ensino fundamental eu não tinha celular, então o que eu fazia era, durante toda a aula, eu levantar, me aproximar do quadro, ler e voltar para escrever. Então, surgiam alguns comentários durante esse processo, sai da frente, está atrapalhando. Mas depois, no ensino médio, e agora, isso já não faz mais parte, assim, eu acho que muito dos debates que vem se promovendo, da desconstrução, né, que a gente tem alcançado, principalmente no meio acadêmico, e no meu ensino médio também foi um momento que eu me identifiquei como pessoa com deficiência, porque até então não era uma coisa que eu que eu me declarava, que eu dizia para as pessoas, não tinha noção de direitos, não sabia que era um direito ter prova ampliada, que, enfim, várias questões, né? Até hoje eu tenho me apropriado, até hoje eu não sou a pessoa com maior propriedade para falar sobre capacitismo e inclusão, mas me coloco nesse lugar, né? E foi lá, então, que eu estudei no Instituto Federal, Campus Osório. Então, lá eu pude me descobrir, me empoderar, me associar a grupos, né, fazer parte de núcleos que tratavam sobre essa questão, e também, a partir dali, vendo
sabendo tudo que eu tinha descoberto, me despertou o interesse de começar a desenvolver projetos que auxiliassem outras pessoas com deficiência. Então, eu desenvolvi algumas pesquisas de tecnologias assistivas, participei também de oficinas de sensibilização, de Libras, né? Porque mesmo a Libra sendo uma língua gestual visual, e foi uma coisa que me chamou a atenção e eu quis me aventurar. Então, a maior parte dos meus projetos foram dentro da língua de sinais. E, inclusive, com esses projetos, eu consegui apresentar esses trabalhos em vários lugares, até fora do país, assim. E isso cada vez mais me empoderou e me mostrou que a gente precisa falar sobre essas questões, né? A gente não pode deixar escondido, não pode ter medo, não pode ter vergonha, não pode cansar, como eu cansei muitas vezes, tem que persistir. Então, eu acho que essas são as minhas contribuições, assim, um panorama geral, desde o ensino fundamental até esse momento. A gente está no ensino remoto agora, que é uma vantagem, de certa forma, né? Não só para mim, mas como alegado por muitas pessoas com deficiência. Mas, enfim, surgem vários outros debates também, né, sobre o porquê que o ensino remoto é melhor para a gente, né, porque a nossa sociedade claramente não está ainda completamente adaptada e acessível para todas as pessoas. Mas é isso, eu vou parar por aqui, também falo bastante. E se vocês tiverem alguma pergunta, eu estou super à disposição.